Por que Marilyn Monroe foi tão sexualizada? Porque uma mulher que encantava o mundo com o sorriso mais famoso de Hollywood acabou sozinha, dependente e incompreendida. Hoje a gente vai entender como a maior estrela do século XX virou também o maior símbolo da objetificação feminina da história. Norma Jean Mortenson nasceu em 1º de julho de 1926, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Até se tornar uma das maiores estrelas do cinema, Marilyn teve que passar por muita coisa. Ela teve uma infância difícil, passando sua maior parte em lares adotivos e em um orfanato. Marilyn era a terceira filha de sua genitora, Gladys Pearl, sendo seus irmãos Robert e Bernice. Até completar 12 anos de idade, ela não fazia ideia que tinha uma irmã, e só a conheceu depois de adulta. Filha de pai ausente, Marilyn foi acolhida por pais adotivos logo após nascer e levada para Hawthorne, na Califórnia. Sua mãe, na época, enfrentava dificuldades mentais e financeiras que a impediam de criar a filha. No começo, Gladys permaneceu com a família para cuidar da filha recém-nascida, mas conforme sua carga de trabalho aumentou, precisou retornar a Hollywood no início de 1927. A partir daí, ela passou a visitar Marilyn apenas nos fins de semana, com a intenção de levá-la de volta assim que sua situação melhorasse. No entanto, em 1934, Gladys sofreu um colapso mental e foi internada, sendo posteriormente diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Desde então, passou o resto de sua vida em instituições psiquiátricas, mantendo apenas raros contatos com a filha. Triste saber que a mãe de Marilyn ainda tinha esperanças de viver com a filha, mas acabou perdendo para a esquizofrenia. Depois disso, o Estado deu a guarda de Marilyn para uma das amigas de sua mãe, Grace Goddard. Ela viveu com seus pais adotivos até 1935. Mas mais tarde, Marilyn contaria que foi abusada por um deles quando tinha apenas 8 anos de idade. Até aí, a gente já poderia ver que a vida dela só andava para trás. Depois de passar um tempo com Grace, o marido dela, Erwin Doc Goddard, e mais 2 famílias, Marilyn acabou sendo levada para um orfanato em setembro de 1935. Um ano depois, Grace conseguiu a guarda legal da menina e a tirou de lá. Mas a tentativa de dar um lar seguro a Marilyn terminou de forma dolorosa. O próprio marido de Grace, Doc, acabou abusando dela ainda naquele mesmo ano. Marilyn só encontrou um lar permanente em setembro de 1938, quando foi viver com a tia de Grace, Anna Atchison Lower, no oeste de Los Angeles. Mas a Anna teve problemas de saúde, e por isso, Marilyn teve que voltar a morar com os Goddards, ou seja, tendo que viver com o seu agressor novamente. Depois de muitas idas e vindas por lares adotivos e ter convivido com pessoas que só a fizeram mal, a gente já poderia imaginar como estava o psicológico da Marilyn, né? Em 1942, quando os Goddards precisaram se mudar para outro estado, as leis da Califórnia impediram que levassem Marilyn com eles. Para não voltar ao orfanato, ela acabou se casando aos 16 anos com James Dougherty, um vizinho de 21 anos que trabalhava na Lockheed Corporation. O casamento, realizado em 19 de junho, fez com que ela abandonasse a escola ainda muito jovem. Ela não gostava de ser dona de casa e, mais tarde, afirmou que o casamento não a deixou triste, mas também não a fez feliz. Mesmo tão jovem, ela já percebia que queria algo além da vida comum que esperavam dela. Em uma de suas falas, Marilyn disse: "Meu marido e eu quase não conversávamos. Isso não acontecia porque estávamos sempre com raiva. Nós só não tínhamos nada a dizer. Eu morria de tédio. É triste pensar que Marilyn se casou tão jovem não por amor, mas por necessidade. Aos 16 anos, ela trocou os livros e sonhos de menina por uma vida de dona de casa, um casamento arranjado que mostrava o quanto ela buscava pertencer a algum lugar, mesmo que isso custasse a própria felicidade.
Um ano depois, o marido de Marilyn se alistou à Marinha e ficou longe de casa por 2 longos anos. Com isso, ela foi morar com os pais dele e começou a trabalhar em uma fábrica que auxiliava a Segunda Guerra Mundial. E foi a partir daí que a vida de Marilyn mudaria. E ela deixaria de ser uma simples dona de casa para se tornar uma das maiores estrelas do século XX. A partir desse momento, a vida de Marilyn tomaria um rumo sem volta. A fama que a transformou em símbolo mundial também traria escândalos, relacionamentos fracassados, abuso de substâncias e uma pressão constante por perfeição. Sua imagem seria explorada, moldada e vendida ao mundo, enquanto por dentro, ela lutava contra o colapso emocional que o sucesso havia provocado. No fim de 1944, Marilyn teve um encontro que mudaria completamente sua vida. Enquanto trabalhava na fábrica, ela conheceu o fotógrafo David Conover, enviado pelo exército americano para registrar imagens que mostrassem o esforço das mulheres durante a guerra. Mesmo que as fotos dela nunca tenham sido publicadas, Conover percebeu o seu potencial. E foi ali que tudo começou. Pouco tempo depois, Marilyn deixou o trabalho na fábrica e passou a posar como modelo, inicialmente usando o nome artístico Jean Norman. Com os cabelos naturalmente escuros e cacheados, ela decidiu pintá-los de loiro, acreditando que assim chamaria mais atenção no mundo da publicidade. Seu corpo e sua presença logo se destacaram, e ela se tornou uma das modelos mais requisitadas da agência Blue Book Model, especializada em pin-ups, aquelas fotos sensuais e glamurosas tão populares na época. Em menos de 2 anos, já havia estampado mais de 30 capas de revistas, conquistando o olhar do público e abrindo caminho para o início de uma das carreiras mais marcantes da história de Hollywood. Impressionada com o sucesso de Marilyn como modelo, sua agente conseguiu para ela um contrato com uma agência de atrizes, em 1946. Foi por meio dela que Marilyn conheceu Ben Lyon, executivo da 21ª Century Fox, que logo a levou para fazer um teste de cinema. Apesar de o chefe do estúdio, Daryl F. Zanuck, não ter se impressionado de imediato, ele acabou concordando em contratá-la por 6 meses, apenas para evitar que ela assinasse com o estúdio rival RKO Pictures, que também demonstrava interesse após vê-la em capas de revistas. Foi nessa fase inicial que ela e Lyon decidiram criar um novo nome artístico. A partir daí, surgiu o nome Marilyn Monroe. Marilyn, inspirado em uma estrela da Broadway chamada Marilyn Miller, e Monroe, o sobrenome de solteira de sua mãe. Pouco tempo depois, ela se divorciou de James Dougherty para se dedicar totalmente à carreira que acabava de começar. Durante os primeiros meses de contrato com a 20ª Century Fox, Marilyn não conseguiu nenhum papel no cinema. Mesmo assim, ela se dedicou intensamente a estudar teatro, canto e dança, além de observar de perto o trabalho de outros atores nos estúdios. Seu esforço logo lhe rendeu os 2 primeiros papéis: uma pequena participação como uma garçonete no drama Idade Perigosa, 1947, e uma fala na comédia Torrentes de Ódio, 1948. Apesar de serem papéis pequenos, já começava ali a moldar-se a imagem da mulher sedutora, mesmo quando o papel não exigia isso. O olhar da câmera sobre Marilyn era sempre o mesmo. Valorizava o corpo, a beleza e o sorriso, deixando claro que, mais do que o talento, o estúdio via nela um produto a ser vendido. Mesmo sem grande destaque nesses filmes, Marilyn continuou estudando teatro e se esforçando para ser reconhecida por seu talento, e não apenas por sua aparência. O contrato de Marilyn com o antigo estúdio não foi renovado, e logo ela conseguiu um segundo contrato, desta vez com a Columbia Pictures. Nesse novo estúdio, Marilyn começou a trabalhar com os chefes de preparação de elenco, que passaram a moldar sua aparência. Foi nesse momento que sua imagem começou a ser transformada. Os cabelos loiros platinados, a maquiagem marcante e o visual
cuidadosamente construído para exalar sensualidade. Seu primeiro papel principal veio no filme Ladies of the Chorus, 1948, onde interpretava uma cantora de coro cortejada por um homem rico. Mesmo com o destaque, o contrato de Marilyn novamente não foi renovado, e o filme, lançado em outubro, não obteve sucesso comercial. Mas a partir dali, começava a nascer a figura que o público viria a conhecer como o maior símbolo sexual de Hollywood. Uma imagem construída, moldada e explorada pela indústria, muito mais do que por ela mesma. Após o fim do contrato com a Columbia, em 1948, Marilyn passou a ser empresariada por Johnny Hyde, vice-presidente da William Morris Agency, que, além de gerenciar sua carreira, também se envolveu romanticamente com ela. Mas Marilyn recusou suas propostas de casamento. Hyde ajudou a impulsionar sua imagem em Hollywood, conseguindo para ela uma pequena participação no filme Loucos de Amor, 1950. Nessa época, ela também continuou a trabalhar como modelo e chegou a posar nua para o fotógrafo Tom Kelly, algo que futuramente seria usado para explorar ainda mais sua imagem de símbolo sexual. Quando veio à tona que Marilyn havia posado nua para um ensaio em 1949, o escândalo foi imediato. A imprensa e o público ficaram chocados, e muitos acreditaram que isso destruiria sua carreira. Mas, ao contrário, Marilyn assumiu com naturalidade. Disse que só havia feito as fotos por necessidade financeira e acabou transformando a polêmica em um marco de sua imagem. A mulher ousada que não escondia sua sensualidade, algo raro e provocante para a época. Em 1952, Marilyn estampou a capa da revista Life e consolidou de vez sua imagem de símbolo sexual. Durante um evento do Miss América, ela chamou a atenção ao usar um vestido ousado e ainda mais ao declarar publicamente que não costumava usar roupas íntimas. Essa combinação de provocação e naturalidade transformou Marilyn em um ícone de desejo, mas também reforçou a maneira como Hollywood passou a explorá-la, mais pelo corpo do que pelo talento. Nesse período, a indústria do cinema já moldava Marilyn Monroe como um símbolo de desejo. Em O Inventor da Mocidade, ela foi retratada como a clássica loira ingênua, aquela mulher aparentemente inocente, mas cuja sensualidade causava impacto por onde passava. Já em Páginas da Vida, ela interpretou uma prostituta, reforçando ainda mais a imagem da mulher reduzida ao corpo e ao prazer masculino. Esses papéis mostravam como Hollywood começava a transformar Marilyn em um objeto de fascínio e consumo. A indústria de Hollywood moldava Marilyn não como uma mulher, mas como um símbolo. Cada papel parecia reforçar a ideia de que ela existia apenas para ser desejada. Uma loira inocente, sedutora, sem perceber o próprio poder. Essa imagem cuidadosamente construída escondia a pessoa real por trás das câmeras. Aos poucos, o peso dessa personagem começou a se misturar com a própria identidade de Marilyn. E foi aí que surgiram os primeiros sinais de exaustão, ansiedade e um profundo desgaste emocional que marcariam os próximos capítulos da sua vida. Ela começou a chegar atrasada às gravações, ou então nem aparecia nos dias marcados. Outras vezes, não conseguia lembrar-se das falas e exigia que a cena fosse regravada até estar satisfeita com o resultado. Os problemas de Marilyn foram resultado de um conjunto de fatores: seu perfeccionismo, a insegurança constante e o medo de falhar diante das câmeras. A pressão para sustentar aquela imagem de mulher perfeita e irresistível foi corroendo sua saúde mental aos poucos. Para lidar com a ansiedade e a insônia, ela passou a depender cada vez mais de remédios. O sucesso que parecia um sonho se transformou em um fardo, e ela começou a fazer o uso de substâncias ilícitas, chegando a passar um tempo internada em uma clínica psiquiátrica para tratar da depressão.
A insistência da indústria em sempre moldar Marilyn como um símbolo sexual foi só aumentando, como vemos no filme Torrentes de Paixão, em que ela aparecia em cenas onde o corpo estava apenas coberto por um lençol ou uma toalha, algo considerado chocante por espectadores da época. Uma de suas cenas famosas é um trecho em que Marilyn é filmada de costas, enquanto caminha e balança os quadris, sequência muito usada no marketing da obra. Após o lançamento de Torrentes de Paixão, Marilyn voltou a gerar controvérsias. Grupos de mulheres chamaram o filme de imoral, enquanto o The New York Times afirmou que as cataratas e Marilyn eram a razão para ver o filme, deixando claro que o grande atrativo da produção era sua presença sensual, e não o enredo. Mesmo sob críticas, Marilyn seguia chamando atenção por sua imagem provocante. Em 1953, ao receber o prêmio de Estrela em Ascensão, seu vestido dourado, justo ao corpo, gerou novos comentários e desaprovação de colegas, reforçando ainda mais a visão de Hollywood sobre ela como símbolo sexual. Em Os Homens Preferem as Loiras, fica evidente como a indústria reduziu Marilyn Monroe a um estereótipo: a loira bonita, ingênua e desejável, uma mulher admirada pelo corpo e não pela inteligência. O papel de Lorelai Lee consolidou a imagem da loira burra, transformando Marilyn em um produto, em um símbolo de desejo masculino. Era como se seu valor estivesse apenas em ser bonita, sensual e sorridente, enquanto sua profundidade e talento eram constantemente ignorados. Essa objetificação reforçava a ideia de que, para brilhar em Hollywood, uma mulher precisava ser mais corpo do que voz. Até aqui, dá para perceber que a imagem de Marilyn foi sendo transformada, de uma jovem talentosa e naturalmente encantadora para uma figura moldada pela indústria, que explorava seu charme e sensualidade como parte do espetáculo. Aquela aura de inocência e autenticidade que existia no começo foi sendo substituída por um personagem criado para agradar o público e vender uma ideia de perfeição. A sua vida amorosa também nunca foi boa. A vida amorosa de Marilyn foi marcada por desilusões e instabilidade. Seu primeiro casamento, ainda na juventude, com James Dougherty, terminou quando ela decidiu seguir a carreira artística e buscar independência. Depois, veio o casamento com o astro do beisebol Joe DiMaggio, uma relação intensa, mas cheia de ciúmes e controle, que durou apenas 9 meses. Em seguida, casou-se com o dramaturgo Arthur Miller, com quem acreditava finalmente ter encontrado compreensão e estabilidade emocional. Mas o relacionamento também acabou se desgastando com o tempo. Desde a infância, a vida de Marilyn Monroe foi marcada por traumas e solidão. Cresceu sem o amor e a presença constante dos pais, sendo levada de um lar adotivo a outro, sem nunca encontrar um verdadeiro sentimento de pertencimento. Ainda muito jovem, enfrentou abusos e rejeição, experiências que deixaram marcas profundas e moldaram sua necessidade de ser aceita e amada. Quando chegou a Hollywood, buscava apenas uma chance de se destacar, mas acabou mergulhando em um mundo que a via mais como aparência do que como pessoa. A indústria explorava sua beleza e sensualidade, impondo uma busca incessante pela perfeição. Cada sorriso, cada pose, cada cena precisavam ser impecáveis. E aos poucos, a mulher real foi sendo apagada pela imagem criada em torno dela. Seus relacionamentos também refletiam essa instabilidade. Casamentos conturbados, amores frustrados e a constante sensação de solidão faziam parte de sua rotina. A pressão, as críticas e a dificuldade de lidar com a fama a empurraram para o uso de remédios. Uma tentativa desesperada de silenciar a ansiedade e a dor que sentia. E foi assim, sozinha, cercada por remédios e pela própria angústia, que Marilyn Monroe teve sua vida interrompida em 1962. Sua morte abalou o mundo não apenas pelo choque, mas pelo simbolismo.
A mulher que todos amavam nunca conseguiu amar a si mesma por completo. No fim, Marilyn não foi apenas um ícone de beleza. Foi o retrato de como a fama, os traumas e a pressão por perfeição podem destruir a saúde mental de qualquer pessoa. Sua trajetória vai muito além do brilho das câmeras e do glamour de Hollywood. Ela nos mostra como pressões externas e padrões impostos podem afetar profundamente a vida de uma pessoa, impactando sua mente e suas relações. Mais do que falar de fama ou beleza, sua história nos convida a refletir sobre a importância de enxergar cada mulher como um ser completo, com talento, sentimentos e complexidade. É um lembrete de que reduzir alguém a um estereótipo ou expectativa não apenas diminui a pessoa, mas também reforça padrões prejudiciais que atravessam toda a sociedade.